Olá, olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Então, estamos começando o nosso segundo trimestre. Vocês estão ainda recebendo as apostilas. Antes de tudo, eu quero fazer alguns combinados com vocês, são combinados meus, né? Então, eles valem aqui para as aulas de espanhol. A chamada, eu vou fazer ela sempre por comentários. Então, eu vou fazer a postagem desse vídeo, né? E embaixo depois que vocês terminarem de assistir, vocês vão lá e comentam um ok, classe vista, presente, lo que sea. Não comentou, vai ficar com falta, tá? É assim que eu vou controlar a chamada. Todas as atividades vão ser avaliativas, ou seja, todas elas vão fazer parte de um pedacinho da nota de vocês. Então, não entregou atividades? Sinto muito. É um pedaço da nota que você está perdendo. Inclusive as da apostila, tá? Sobre as atividades da apostila. Por exemplo, eu enviei 5 páginas para vocês. Eu não quero foto, igual a gente estava fazendo, de todos os exercícios. Então, vocês vão tirar a foto apenas da última página, né, que foi mandada, com a assinatura do responsável, tá? Porque eu quero que eles vejam o que vocês estão fazendo. Então, vocês vão ter uma semana para enviar. Então, não tem desculpa que o pai não estava em casa. Ficou fora uma semana? Tá. Sobre o tempo para envio. Eu estava dando sempre uma semana para vocês. Eu vou manter dessa forma. Por exemplo, é uma quarta-feira hoje. Eu sempre aceito até um dia antes da próxima aula, né? Porque daí já vai ser outro exercício. Então, vocês podem enviar até o final do dia da terça-feira, porque as aulas são nas quartas, tá? Com exceção de trabalhos que eu julgar mais trabalhosos. Por exemplo, o que eu vou pedir para vocês hoje, eu vou dar 2 semanas para enviar. Vocês já vão entender por quê. Então, vocês vão ter 2 semanas para mandar. Eu não vou ficar aceitando 2 meses depois trabalhos, porque isso dá muito mais trabalho para mim e porque é injusto com quem mandou dentro do prazo. Normalmente eu não dou trabalhos que levem mais tempo do que seria a nossa aula, né? Então não tenho por que não fazer. Então, por exemplo, você tem lá uma semana para enviar, não enviou, aconteceu alguma coisa, não sei, o cachorro ficou doente, né? Imprevistos acontecem. Eu vou dar uma semana extra para esse trabalho ser enviado, tá? Ou seja, só que nessa segunda semana de envio, ele vai valer 70% da nota. Não mandou nessa segunda semana, eu não vou aceitar, certo? Eu vou subir os gabaritos com respostas, sejam da apostila ou de outros exercícios que eu vou mandar para vocês, sempre na outra semana. Isso quer dizer também o quê? Que eu preciso que depois que vocês assistirem a aula e forem fazer os exercícios, que se vocês tenham dúvidas, que vocês me mandem aqui pelo Senec para eu poder ajudar. Se vocês não me mandam nenhuma pergunta sobre o conteúdo, eu vou supor, né, acreditando muito feliz, que todo mundo entendeu tudo e que tá tranquilo, certo? Eu não vou ficar respondendo também fora de horário de aula. Se não mandou a pergunta dentro do horário que seria a nossa aula, eu vou responder só na próxima semana, beleza? A apostila de vocês começa falando sobre arte e começa falando sobre cinema, que é um tipo de expressão da cultura, um meio também de denúncia e que é muito interessante. Eu quero trazer para vocês hoje, já fiquei com essa cara triste, quero compartilhar com vocês, na verdade, um documentário mexicano. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. No Netflix tem algumas películas, né? Alguns filmes mexicanos bem interessantes. Hoje eu vou compartilhar com vocês um documentário, porque ele tem só 50 minutos. É um documentário
feito por ele Guillermo del Toro, que é bem famoso, né? Vocês já devem ter ouvido falar dele, quem não ouviu vai ouvir agora. Ele é cineasta, roteirista e produtor. Ele nasceu em Guadalajara, em 64. Então não tá tão velho assim, tá novinho, né? Meus pais nasceram em 67 e são novinhos. Ele é, como eu disse, bem famoso, porque ele fez vários filmes. O que me vem à cabeça agora de primeiro, eu já vou baixar aqui para vocês, é O Labirinto do Fauno. É um filme bem legal, mas é também um filme bem forte, tá? Quem ainda não assistiu, se quiser assistir, é que ele fala sobre uma época de guerra, então ele é bem complicado assim, mas ele é um filme bem bonito e bem feito. Vocês estão vendo aqui o quadrinho que eu tô compartilhando? Ele mostra em quais ele dirigiu, quais ele fez o roteiro e quais ele produziu. O Labirinto do Fauno é um filme que ele fez as três coisas. Ele escreveu o roteiro, dirigiu e produziu, tá? Ele fez, para minha surpresa, filmes que eu não tinha conhecimento. Por exemplo, ó, o Kung Fu Panda. Ele foi produtor desse filme. O Hobbit é roteiro. E vários outros. O que eu vou trazer para vocês, que é um documentário que tem no Netflix. Então, as duas pessoas que, por enquanto, que falaram aqui comigo que não têm acesso ao Netflix, me chamem de volta que eu vou passar o meu e-mail e a senha para vocês poderem assistir. Depois eu troco. Espero que esteja aparecendo aí para vocês, senão não tem problema. Em espanhol, esse documentário, ele chama Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga. Ele é, então, um documentário produzido pelo Guillermo del Toro. Ele reconta o desaparecimento de 43 estudantes de uma escola rural dessa localidade, né? Que aconteceu dia 26 de setembro de 2014. Faz um tempinho, a gente não tem um fechamento para esse acontecimento. Ele é um documentário, então são coisas que realmente aconteceram. E eu tenho uma amiga que trabalha numa rádio e bastante foi compartilhado, porque isso daí, na verdade, foi um escândalo, né? E aconteceram várias passeatas e coisas assim. O lema, né, o que eles falavam era Vivo los llevaron, vivo los queremos. Mas é um escândalo. Eu não vou falar mais, porque eu quero que vocês assistam esse documentário. Deixa eu tirar aqui. Voltou. Eu quero que vocês assistam, então não quero dar mais spoilers. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, mas não é muito comum esse tipo de notícia chegar aqui pra gente. A gente, quando conhece outro país, a gente conhece as partes bonitas da cultura, mas também tem a parte política e coisas assim que são interessantes, porque fazem parte do mundo, né? E nós somos parte desse todo. O que eu quero, vocês já, em teoria, deveriam saber fazer uma resenha, mas pelo último trabalho, é por isso, na verdade, que eu tô pedindo uma resenha de novo, porque eu recebi muitos trabalhos que não eram resenha. Eu não vou aceitar dessa vez, tá? Uma resenha, ela não é só contar aquilo que a gente leu. No outro caso, vocês tinham um conto, né, uma lenda, e eu recebi muitos resumos do que vocês encontraram. Não é esse o caso, eu não quero que vocês falem, no documentário tal, falava sobre isso, 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 isso. Não é bem assim. Uma resenha, ela precisa apresentar dados, por exemplo. Quem escreveu, onde, quando, por quê. Ela apresenta, sim, um resumo daquilo, da obra, né? E ela também tem a opinião de quem escreve. Que essa é a principal diferença, né? Entre resumo e resenha.
Só que essa opinião, ela não fica lá só embaixo, como se fizesse uma conclusão. Ela está no meio do texto. Por exemplo, se eu falo assim, o Guillermo del Toro fez esse maravilhoso documentário, O Assustador, que reconta a história dos 43 jovens que infelizmente desapareceram. Entende? Eu coloquei ali a minha opinião no momento que eu falei que o documentário, não sei agora qual foi o adjetivo que eu escolhi, é maravilhoso. Entende? A opinião do autor, da pessoa que está fazendo a resenha, ela está no meio do texto, escondido nos adjetivos, por exemplo. Claro que é importante a gente fazer um fechamento da nossa opinião sobre aquilo que a gente está resenhando, mas a nossa opinião vai junto com todo o texto. Eu vou deixar para vocês, então, o nome do documentário que vocês precisam assistir e um site de dicas de passo a passo de como fazer uma resenha decente, certo? Vocês vão fazer isso a vida inteira, então, porque faz parte. Eu vou dar para vocês 2 semanas. Não porque demora para fazer uma resenha, porque é tranquilo de fazer, mas porque como o documentário tem 50 minutos, vocês vão ter um pouco do tempo que vai sobrar na nossa aula. Vocês podem ter o tempo para assistir e mais aí o tempo para fazer a resenha. 2 semanas é suficiente para vocês assistirem e resenharem, tá bem? É uma parte da nota de vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso ou outras coisas, eu estou aqui em horário de aula para ajudar, tá bem? Um beijo, continuem se cuidando, fiquem em casa, tá? Quero todo mundo vivo e bem. Logo, logo isso tudo termina. Um beijo!